Regina trouxe para a gente as atualizações de outubro. Terminaram, né, Regina, o compartilhamento, as atualizações de indicadores dos diversos departamentos que a gente coleta, né? Uhum. Fique à vontade. Tá bom. Então, a gente vai fazer aqui um overview do cenário global, depois a gente fala do cenário doméstico, e a gente entra nos principais setores da economia. Tá? Então, começando no cenário global, qual que é a principal preocupação hoje? Isso eu diria em todos os países, tá? Com exceção aqui de China e Japão, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, Tá. é a inflação muito elevada. Tá? Então, eu coloquei esses dois gráficos, a inflação nos Estados Unidos é a maior em 40 anos, e na Europa é a maior desde 1990, dá uns 33 anos, mais ou menos. Tá? E isso é fruto da saída da pandemia, que a gente já discutiu aqui algumas vezes. Então, a saída da pandemia foi muito rápida e gerou um desarranjo nas cadeias globais de Tá. matérias-primas, de insumos, segmentos agrícolas, e junto com isso vem a guerra entre Ucrânia e Rússia, que gerou inflação também na Europa por conta do petróleo. A Europa é muito dependente do petróleo e do gás vindo da Rússia. Tá? Então, hoje essa é a principal preocupação. Tá? Pode passar um. E qual que está sendo o movimento dos bancos centrais? Elevar a taxa de juros para esfriar a economia e, com isso, a inflação voltar para a meta. Tá? Então, eu trouxe aqui os países que estão elevando taxa de juros, né? Uhum. Países de todos os continentes, Tá. com exceção aqui, China, Japão e Egito, eles não estão elevando taxa de juros, estão mantendo, Uhum. está um nível elevado, mas estão mantendo, porque a inflação lá está mais ou menos controlada, não está como a gente viu lá atrás, no nível de Europa e de Estados Unidos. Tá? Tá. No Brasil, a gente está com a inflação ainda alta, mas o que está se percebendo? O Banco Central ele teve um movimento que ele se antecipou em relação aos outros países. Ele começou a elevar a taxa de juros muito antes. Né? Uhum. Então, Estados Unidos e Europa estão começando agora o movimento de alta. O Brasil já parou. Né? Tá. Começou a elevar lá atrás, há um ano atrás, e hoje foi encerrado em 13,75. Tá. Tá? Só que o que o Banco Central diz? Ele está vigilante. Se em algum momento ele perceber que perdeu o controle da inflação, que ela voltou a acelerar, ele aumenta os juros de novo. Tá? Tá. E essa taxa de juros no Brasil, ela deve ficar alta ainda até metade do ano que vem. Uhum. Então, antes disso, a gente não deve ver o Banco Central reduzindo taxa de juros, porque ele está preocupado com o controle da inflação. Tá? Então, esse é o Correto. movimento global. Tá? O que E impõe pode aí um passar. desafio, né, para as empresas, de os governos tentando promover uma desaceleração, né, da economia para conter a inflação, então impõe aí um desafio para quem está à frente de negócios, né, buscando crescimento, manutenção de receita, né? Muito. E ainda assim, quem está buscando investimento. Exato. Então, mesmo que a empresa vá buscar um crédito para investir, ou um sócio investidor, o cenário está mais difícil por conta disso. Uhum. Está bem desafiador. Bom, e nesse cenário, então, de taxa de juros globais, o que a gente está vendo? Um movimento de desaceleração do crescimento mundial. Tá? Então, eu trouxe aqui a estimativa que o FMI fez em julho e a que ele fez agora em outubro. Então, era esperado Uhum. um crescimento mundial para 2023 de 2,9, agora se espera 2,7. Tá. Tá? Estados Unidos ficou igual, mas olha a área do euro. Era esperado um crescimento de 1,2, agora é esperado um crescimento de 0,5%. Tá? É uma revisão de expectativa, né? Exatamente, uma revisão da expectativa, mais Tá. para baixo. Mas isso daqui ainda está em alerta. Uhum. Então, o que é o alerta global hoje? Europa e Estados Unidos podem entrar em recessão. Uhum. E aí a gente vai ver esses números aqui negativos. Talvez no ano fique positivo, mas Tá. eles podem entrar em uns 2, 3 trimestres em recessão. Tá. Tá? Então, isso daqui é alerta. A gente provavelmente nos próximos meses vai acompanhando isso daqui, e talvez a gente veja esses números mais para baixo. Tá? Então, Tá. alerta de cenário internacional hoje, o que é? Inflação alta, taxa de Uhum. juros subindo
e as estimativas de crescimento vindo para baixo. Ok. Tá? Acho que aqui a gente já comentou, pode passar o próximo, vamos entrar no cenário doméstico. Então, não diferente do restante do mundo, o Brasil ainda enfrenta a inflação alta. Nós saímos lá de 10% para 5% esse ano, 10% em 2021 para 5%, mas ainda é acima da meta. O centro da meta é 3,5%. Tá? E a inflação ela vem se reduzindo nos últimos meses. Em julho, agosto e setembro, nós tivemos deflação do IPCA. Onde veio essa deflação? Principalmente da desoneração de combustíveis e energia, que o governo federal fez. Alguns alimentos recuaram de preço, tá? E a economia vem desacelerando. Então, naturalmente, os preços vêm para baixo. Tá? Então, é um movimento de tendência de redução da inflação, principalmente por conta da desaceleração econômica. Tá? Bom, o dólar, nesse cenário, se a gente tem os Estados Unidos elevando taxa de juros, então o que acontece? O capital de todos os países, o capital financeiro migra para lá. Tá? Então, isso faz com que o dólar fique fortalecido. Então, ele vai continuar fortalecido nesse ano e nos próximos, por conta desse movimento de alta de juros. Tá? E domesticamente, a gente tem alguns outros fatores. Tem eleições que trazem ainda um cenário de incerteza. Incerteza, tá? né? E o cenário de piora fiscal. Tá? Então, as contas públicas já estão apertadas e a gente não sabe o que o próximo presidente vai fazer. Tá? Se ele vai continuar abrindo a carteira, gastando mais, se ele vai manter o teto do gasto. Então, isso faz com que o dólar se fortaleça em relação ao real. Tá? Bom, nesse cenário, então, o Banco Central, ele finalizou a alta de juros da Selic, mas ele, nos comunicados, ele vem dizendo assim, mas seguimos vigilantes. Qualquer sinal de piora, ele volta a elevar. Tá? Então, essa taxa de 11,25, esperada para 2023, é para o final do ano. Tá? Então, esse 13,75 deve ficar ainda até o segundo semestre, até comecinho do segundo semestre do ano que vem. Sim. Tá? Bom, e o cenário fiscal aqui que a gente comentou? Você vê em 2020, o déficit primário, o gasto do governo líquido, né, tirando receita menos despesas, piorou muito, porque precisou abrir mão de vários benefícios fiscais para dar conta da dificuldade que nós passamos, o mundo inteiro passou. Com certeza. Esse ano a gente está tendo uma melhora das contas públicas, porque a arrecadação está crescendo muito. A economia vem crescendo até acima do esperado, então está sendo positivo. Já para o ano que vem, que a gente deve ter um crescimento muito baixo, e então já se vê uma piora das contas públicas. E esse é um fator relevante, que assim, o investidor estrangeiro, quando ele avalia se ele vai investir num país ou não, seja no setor público ou seja no setor privado, ele olha isso, tá? Porque é o que mostra se o país tem solvência ou não. Tá? Então, o investidor, quando ele vem aportar um capital numa empresa brasileira, ele vai olhar isso daqui. Tá? Então, isso aqui é bem relevante para a gente ficar de olho nos próximos meses. Tá? Beleza. Bom, então, o cenário doméstico. Fechando o cenário doméstico, para a gente poder entrar aqui nos próximos, no emprego e tal. Então, é um cenário que a gente está sentindo ainda o respingo do que está acontecendo lá fora. Tá? Bate aqui na inflação, taxa de juros elevada e a economia começa a desacelerar. Tá? Mas aí a gente começa a ver, tá, mas esse ano está tão bom, vai piorar? Tá? Então vamos ver o que está vindo, o que é bom esse ano. Né? Bom, primeiro que a gente está tendo uma recuperação muito forte do emprego esse ano. Tá? E aí a gente começou a entender, tá, por que o emprego está melhorando tanto? A reforma trabalhista, ela contribuiu para isso. A reforma trabalhista foi feita em 2017 e ela flexibilizou algumas relações de trabalho. Sim. Tá? E depois da pandemia, também a gente começou a ver algumas flexibilizações, né, de horário de trabalho, o trabalho híbrido, né, 4 dias por semana. Então, isso, juntando isso com uma dinâmica setorial, que assim, os empregos que estão sendo gerados estão sendo mais criados onde? Naqueles setores que são mais intensivos em mão de obra, que é comércio e serviços. Tá. Então, esses dois setores, comércio e serviços, estão crescendo. Tá? A indústria não tanto, a indústria não gera tanto emprego como esses setores. Então, por isso que a gente está vendo uma criação de emprego
formal tão forte. Tá? Então, desde março de 2021, a população ocupada já aumentou em mais de 10 milhões de pessoas, tá? Por conta desse movimento. E com isso, a taxa de desemprego está em nível bastante baixo, está em 8,9%. Interessante. Muito interessante. E pensando no ano, então a taxa de desemprego esse ano é baixa, a gente vai ficar em um dígito, mas qual é o sinal de alerta? O ano que vem ela deve aumentar um pouco, Tá. porque a economia vai desacelerar e naturalmente vem desemprego. Não vamos voltar lá para os níveis de 2 dígitos, mas é um crescimento do desemprego, é um sinal de alerta, sim. Ok. Então, por que a economia vem se recuperando de uma forma tão rápida esse ano? São vários fatores, não dá para dizer aqui que é um só. Primeiro Com tem os certeza. fatores, é uma combinação, né? Uhum. Então, primeiro tem os fatores conjunturais, a economia reabriu, as atividades de lazer, agora a população pode fazer, lazer, tem o avanço da vacinação, né? Mais de 87% da população já está vacinada, tá? Uhum. A inflação vem para baixo, isso favorece a renda do consumidor. Tem estímulos do governo, por exemplo, o Auxílio Brasil de R$600, se você for pensar, parece pouco, mas é metade do salário mínimo. Com certeza. Né? Um valor tão desprezível. Tem um crescimento global este ano ainda relevante, que favorece o setor exportador. A população hoje está usando no consumo a poupança que ficou guardada lá durante o lockdown, né? E o crédito ainda vem crescendo, tá? Vem desacelerando, mas ainda tem um crescimento positivo. Tá? E outros fatores que são estruturais, a reforma da Previdência, tudo isso colabora com um ambiente econômico favorável. Tá? Todos os gastos, reforma trabalhista, que a gente comentou, o cadastro positivo, que favorece o crédito, né? A desalavancagem do BNDES, a gente lembra que lá em 2014, 2015, o BNDES estava inflado, ele concedia crédito meio que à torta direita. Hoje não, hoje ele está... são poucos projetos para os quais ele está emprestando. Tá? E tem o mercado de capitais que vem crescendo muito, que é aquele crédito que está fora dos bancos, tá? Geralmente com fundo de investimento. Então, isso vem alavancando bastante a economia. Então, essa conjuntura toda aqui está favorecendo que a economia cresça. Tá? Até pegando um gancho aí do BNDES, né, a gente tem acompanhado algumas... Bom, primeiro que o BNDES ele não aparece com tanta evidência, né, porque geralmente ele acaba aparecendo dando suporte a instituições financeiras que chegam diretamente à sociedade, né. E também tenho visto, assim, bastante movimento de mais apoio a menores empresas, né? E aí, por exemplo, o Pronamp é um exemplo disso, né, Regina? Esse crédito, né, que chegou a bastante empresa de pequeno, micro, pequeno porte, ele é um crédito patrocinado, vamos dizer assim, pelo BNDES, correto? Sim, sim. Ele tem taxas de juros subsidiadas, né? Subsidiadas, né? Ele não chega diretamente às pequenas empresas através do BNDES, né? Mas é Não, um, é um tem que ser por meio de movimento. um banco, né? Tem que ser por meio de um banco repassador. E é um movimento também do BNDES apoiando mais esses empreendedores aí, os heróis, né? Que estão no dia a dia aí gerando riqueza, gerando emprego, né? Exatamente. Gerando renda, né? Deixa eu Tá. ligação aqui. Ok. Voltamos. Esse apoio é importante, só é uma pena assim, que é um recurso limitado, É, né? Precisa de muito mais. com certeza. Bom, e o que a gente percebe? Quando a gente mergulha nesse crescimento, o que está acontecendo? Infelizmente, a taxa de investimento ela vem caindo, né? E o que vem sustentando a economia? É o consumo. Tá? Então, o ideal é que essas linhas andem juntas, tá? Sim. Porque senão lá na frente você pode ter inflação, por exemplo, vai ter falta de produto e vai ter inflação. Tá? E a taxa de investimento caindo, ela não tem, assim, reflexo tão rápido, né? O reflexo negativo tão rápido, né? Ela acaba gerando um problema futuro, né? Se essa linha não se recupera, não caminha junto com a linha do consumo, né? Você tem um Sim, crescimento
sem alicerce, né? Vamos fazer uma analogia assim, correto? Exatamente, você começa a ter distorções na economia. Agora, a gente está vendo assim, isso está acontecendo num período muito curto de tempo, tá? Mas se isso persistir, mas eu acho que não vai persistir, isso causa desequilíbrios na cadeia de fornecimento. Com certeza. Bom, e o que é esperado, então, para esse ano? Um crescimento de 2,7%. Já tem algumas casas revendo isso para cima, né, por todos os fatores que a gente falou. Mas não é um crescimento que ele deve se sustentar para 2023. Tá? O que nós vamos ver em 2023? Economia mundial desacelerando, com risco de recessão. Inflação ainda, embora ela venha para baixo, ela ainda começa o ano que vem alta, acima da meta. Juros ainda vão ficar altos até metade do ano. E essa combinação vai trazer o quê? O crescimento brasileiro para baixo. Estou esperando um crescimento aí em torno de 0,5%. E aí, a partir de 2024, 2025, a gente começa a ter um crescimento mais próximo ali de 2%. Ok. Dá para crescer mais? Ainda não dá, porque a gente precisaria ter um investimento crescendo muito. Tá? Sim. Mas num cenário global recessivo e com juros altos, o investimento ainda fica reprimido. Sim. Tá? Bom, em termos de setores, o que a gente está vendo? A indústria ainda está praticamente estagnada, está andando de lado, tá? Crescimento muito baixo, porque taxa de juros inibe investimento e o empresário ainda não tem essa confiança toda nesse cenário para poder investir. Tá? Os serviços estão com uma recuperação muito forte, isso principalmente por conta da saída da pandemia, então atividades de lazer, sobretudo, vem crescendo bastante. Tá? E o comércio, ele vinha crescendo, mas nos últimos 2 meses ele começou a desacelerar, já sofrendo os impactos da taxa de juros mais alta. Tá? Bem na ponta que a gente percebe que ele está desacelerando. Verdade. E quando a gente abre o consumo doméstico, as vendas no comércio varejista, o que a gente percebe? Que as vendas, elas estão concentradas naqueles produtos que mais dependem de renda. Então, por exemplo, livros, jornais, revistas, combustíveis, tecidos, calçados. Tá? E aqueles produtos que são mais dependentes de crédito, eles estão registrando retração. Então, eletrodoméstico, móveis, materiais para construção. Primeiro, porque a taxa de juros está alta, e segundo, porque esses setores, eles cresceram muito lá durante a pandemia. Então, hoje tem uma demanda mais ou menos saturada por eles. É um reajuste, um ajuste natural, vamos dizer assim, né? Natural, é isso. Bom, e o segmento de serviços, ele vem crescendo forte, principalmente viagens, transporte aéreo vem crescendo fortemente, preço de passagem aérea está nas alturas, né? Até fazendo um trocadilho. E telecomunicações que vem caindo, mas é porque aqui tem uma questão do IBGE, porque o IBGE considera TV por assinatura, tá? Principalmente. Lembra que você comentou. Os streamings é que vem crescendo muito. Tá? Bom, já na indústria, diversos segmentos industriais vêm registrando retração, todos aqueles que dependem de investimento e de crédito, principalmente, tá? E alguns poucos aqui crescendo, alguns beneficiados pela exportação, o fumo é beneficiado pela exportação, celulose também, tá? E derivados de petróleo, porque a demanda doméstica por combustível está forte. A indústria ainda está com problema. Bom, e em termos de perspectiva, então, esse ano, o que a gente deve ter aqui? Em 2022, então, a gente tem uma queda da taxa de investimento de 0,5%, tá? Mas se recupera para os próximos anos, é a barrinha roxa. Tá? Então, o ano que vem cresce 0,7%, depois 2,1%, 2,3%. Então, o investimento, a partir de 2024 e 2025, ele cresce acima do PIB. Então, isso é bom. Tá? Precisaria crescer muito mais para a gente ter um crescimento aí de PIB mais relevante, mas já é positivo crescer acima do PIB. Tá? O que eu vou chamar a atenção aqui também? Agropecuária. Esse ano cresce pouco, porque o preço dos produtos, dos insumos agrícolas subiram muito e isso impactou na produção. Mas, para os próximos anos, a agropecuária tem uma recuperação bem relevante acima do PIB, crescendo bem acima. Tá? E a indústria, né, que esse ano aqui cresce em torno de 1,4%, tá?
indústria, e o ano que vem deve crescer aí 0,1. É pouco esse crescimento. Uhum. Mas deve ter uma recuperação melhor a partir de 2024, 2025. Tá? Então, assim, fechando o cenário, próximo aqui é só um resumo geral. Tá. Esse ano, a gente tem uma euforia de crescimento, está registrando deflação, emprego está crescendo bastante, isso é bom, mas quando a gente vai fazer a gestão do negócio, a gente tem que olhar para frente, tá? Tem que olhar prospectivamente. Qual é o cenário que eu vou ter mais para frente? Isso. Desemprego voltando a crescer, é pouco, mas voltando a crescer, um crescimento baixo para o ano que vem e taxas de juros ainda altas. Então, isso tem que ser, o olhar do gestor tem que estar olhando nesse cenário daqui para frente. Porque às vezes a gente olha assim, esse ano está muito bom, vai continuar assim, mas vamos olhar qual é a tendência disso. Então, o que eu chamo a atenção é isso, do gestor que tem esse olhar sempre da perspectiva, tá? Então, não vou dizer que vai ser um cenário ruim para 2023, mas ele não tende a ser tão bom quanto está sendo 2022. Tá? Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Muito legal esse paralelo, essa observação, né? Acho que é interessante isso, né? Então, de tudo isso que a gente viu, né? O que isso de fato se traduz, né? Para os grupos que estão à frente de negócios, né? Como é que isso tem que ser considerado no planejamento, na tomada de decisão, né? Ou seja, requer cautela, né? Ocorreu uma recuperação, né, de um período muito difícil, muito complicado, né, mas essa recuperação ela não continua nesse ritmo, né? Esse crescimento não continua no ritmo que aconteceu em 2022, correto? Isso, exatamente, é isso mesmo. E são fatores tanto domésticos quanto externos, Quanto externos. internacionais que estão afetando a economia. E é legal ver, né, o Brasil com algumas vantagens, né, em relação a essa saída de crise, né, esse processo de recuperação, mas nenhuma economia funciona bem por muito tempo se não tiver, né, a economia global também caminhando bem, né? Então, bacana, o Brasil fez um movimento lá atrás, saiu na frente na revisão de taxa de juros, tal, mas também o Brasil também depende do resto do mundo, né? Funcionando Sim. bem, com crescimento, com investimento, né? A cadeia global ela precisa estar funcionando bem para que os países continuem tendo um crescimento sustentável, correto? Sim, sobretudo porque o Brasil é um exportador. Exato. Né? O Brasil exporta bastante. Tem setores que exportam 80% do que produz. Então é bem Maravilha. relevante. É isso, Regina. É isso. Então tá atualizado outubro, né? A gente agora corre trabalhando e espera as próximas atualizações aí, torcendo para revisões positivas, né? Tomara, né? Em novembro a gente se vê de novo. Com certeza.